Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na segunda-feira da 13ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Gorgônio, mártir do século, início do século IV, V. Eu posso conferir, eu não posso não. Enfim, Século IV. Século IV. Então, é um exemplo para nós, um exemplo para nós no sofrimento, na perseguição, no martírio, que afinal se abate já sobre nós e que virá sobre toda a face da terra, sobre todos os homens, sem dúvida nenhuma. E vejam que se prepara, e se prepara a sério isto. Estava olhando para este sínodo pan-amazônico e aquilo que se prepara para ele. Porque desde a África, olha, desde a África, sim, ainda quanto dessa viagem, no fim dela, a viagem de Francisco à África, no qual ele simplesmente repisou todos aqueles pontos tremendos que ele calca tanto em cima, isto é, a ecoteologia, a assunção dos ritos e dos costumes tribais, regionais para a liturgia, sim, isso marca aquela viagem. Enfim, tremenda mistura de religiões, tudo isso dentro de tudo isso como louvável, tudo isso como bom, tudo isso como produtivo. Esse homem chegou a dizer, esses dias, que riqueza era para o mundo, para os homens de religião, os homens religiosos, se no lugar não pode ir na missa católica, irem na luterana, no culto luterano. Uma riqueza. Bom, hoje tantos mesmo na minha comunidade acham uma riqueza que não tendo a missa sem unacum podem ir na seita de mergulho, porque lá está Jesus Eucarístico. Então, tudo na mesma linha, né? Tudo na mesma linha. Hoje não tem mais aquele rigor, aquela força da fé, da religião, a fé que dirige tudo, né? Não tem mais essa. Bom, é a crise da fé, é aquilo que Bento XVI ainda, num documento que no fim foi assinado por Francisco, denunciou. Né? Estamos na maior crise da fé jamais havida. E se aprofunda na África isso também, ainda com a repressão que ele faz sobre padres, sobre bispos, para que eles assumam o seu discurso, a sua locuela, como eu gosto de dizer. O seu discurso, que é o discurso do mundo, é o discurso da ONU, é o discurso do falso profeta. Tem que assumir o discurso do falso profeta. Pois é homens dessa linha, dessa laia que de fato ele colocou desde a África, como digo, como seus delegados, os delegados pontifícios para o sínodo pan-amazônico. Então, são três. Eu sei dizer mesmo o nome de um só, que é o brasileiro aí, João Brasa de Avis. Já é prefeito da Congregação para a Sociedade de Vida Apostólica e para os religiosos, enfim. E alguém disse, ele é o prefeito do desmanchar, do desfazer com os religiosos, com as religiosas, com as sociedades de vida apostólica. Ele é o prefeito para o desmanche, assim que parece ele ser mais conhecido realmente nos meios religiosos. Mas, de qualquer forma, ele, como seus outros dois companheiros, um venezuelano, que é ainda mais pró-Francisco, ainda mais LGBT e tudo que tem direito, né? Tudo que tem direito. Enfim, outro parece que é um
colombiano, não lembro mais direito. Enfim, mas os três alinhadíssimos com o pensamento. Então, o que pensar, como alguém ainda pode pensar que neste sínodo possa se salvar esse outro do que não lembro o nome, né, está substituindo um bispo que teve a ousadia de reclamar, de se contrapor a Amores Letícia, tá? Aqui no país latino-americano. E ele então foi para lá como administrador apostólico, tirado aquele bispo, e, claro, pôs-se logo a encomiar Francisco, toda a sua linha de pensamento, todas as suas práticas odiosas e tudo. Então, todos os homens todos os homens do falso profeta. Assim que deve se dizer. Todos homens do falso profeta. Ele quer que todos os sacerdotes religiosos, claro, bispos, sejam assim como ele. Francisco quer isso. Então, não há esperança sobre o sínodo. Quem ainda tem alguma esperança de que diz que a carta dos dois cardeais, Brand Miller e Burke, simplesmente os outros cardeais, todos, a maior parte, nem precisa contar com os últimos 15, porque esses últimos 15 são escolhidos a dedo, né? A dedo para acompanhar Francisco. Né? Mas não precisa nem contar com eles, já os anteriores, todos eles alinhadíssimos com a locuela do falso profeta, o discurso do falso profeta. Eu digo, que esperança pode haver para essa contra-igreja? Quem poderá resgatar esta contra-igreja para que retorne a ser católica? Já não é católica e cada vez mais distinta da Igreja Católica se tornará. Bom, e aos poucos começa a distinguir-se até nos paramentos, né? E até nos títulos e nas funções, porque querem dar, eu acho que um título diferente do que de presbítera às mulheres aqui na Amazônia, né? Mas que façam uma função, alguma função tipo missa, né? Enfim, tudo uma... Não é mais a Igreja Católica. Isso não é mais a Igreja Católica. Está destruindo a Igreja Católica, destruindo o papado, não é mais a Igreja Católica. É preciso convencer-se disso e afastar-se. Afastem-se desta contra-igreja, porque ela vai corroer a vossa fé, vai vos levar ao abismo desse discurso do falso profeta. E há muitos testemunhos. É preciso afastar-se desta contra-igreja. Não se pode permanecer nela. Não se pode. Né? Está se perdendo a fé. Está se perdendo a fé. Vai se perder também a Eucaristia, vai se perder o culto, vai se perder tudo. Tudo. Então, é preciso tomar essa decisão corajosa. Não é fácil, a maioria está do lado de lá. Eu já disse, repito, a maioria está do lado de lá. A gente não será visto com bons olhos. Falarão mal de nós. A maioria não nos aceitará. A maioria. Seremos um pequeno resto, um pequeno número. Mas esta que é a Igreja Católica. Esta que permanece sendo a Igreja de Jesus Cristo e que salvará o mundo. Que salvará até aqueles que nos maldizem, que nos amaldiçoam, que falam mal de nós. É essa igreja que permanecerá na oração, permanecerá com Jesus na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, que permanecerá no sacerdócio, na hierarquia da igreja. É esta. Não a outra não. Afastem-se da contra-igreja. A contra-igreja que é uma seita de Jorge Mário Bergoglio. Afastem-se dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.